Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Camila Vieira. Eu sou Estefânia Amaral. E antes do programa começar, a gente gostaria de agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas, Larissa Lisboa e nossos madrinhos Thiago Maia e Pedro Dalbó. Os nossos apoiadores estão aumentando, isso é muito bom. Sim, há muitos nomes. Exatamente. Você já sabe que para fazer esse podcast chegar até você, nós também temos vários custos de produção. E recentemente fechamos uma parceria com o app Orelo, que tem uma plataforma de financiamento coletivo. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você quiser apoiar, acesse orelo.cc/feitoporelas ou o próprio app da Orelo. E outra forma de nos ajudar também é escutar o nosso podcast pelo Orelo e recomendar para os amigos, família, vizinhos, enfim, para qualquer pessoa que você goste. Isso mesmo. E hoje a gente finalmente vai falar sobre esse filme tão aguardado, né, Camila? Queríamos esse programa há muito tempo. Sim. Desejo e Obsessão, de 2001, filmaço da Claire Denis. E lembrando que o Feito por Elas já tem um programa mais antigo, né? Um especial que a gente conversou sobre outros filmes da diretora francesa. A gente falou sobre o Chocolate, de 88, Bom Trabalho, de 99, e 35 Doses de Rum, de 2008. E tem dois programas mais recentes, né, que é o Deixe a Luz do Sol Entrar, de 2017, e High Life, de 2018, também do Feito por Elas, e filmes da Denis também, né. E acho importante a gente dizer que, antes da gente aprofundar nas questões aqui, que é um filme delicado de assistir. Então, temos gatilhos, são temas pesados, assim, ele trabalha saúde mental, canibalismo e tem cenas, né, de abuso sexual, enfim, e um banho de sangue. Mas apesar de toda essa questão difícil, eu amo muito, muito, muito esse filme. Pra mim, é o melhor entre os que eu assisti da Denis. E qual que seria o seu preferido da Denis, Camila? O meu preferido da Denis continua sendo o Bom Trabalho, né, que a gente falou um pouquinho naquele programa sobre a filmografia da Denis, mas eu também gosto muito do Desejo e Obsessão, acho que muito pelo fato de ser um filme sobre a intensidade do desejo, né, sobre o que não é possível controlar no encontro físico entre os corpos, né, e essa relação mais direta com o erotismo, né, na sua forma mais primordial. Eu acho que é um filme sobre o poder do erotismo, né, eu acho que tem a ver com essa ideia da pulsão de violência e de morte, bem próximo ao conceito de erotismo que o Jorge Bataille fala no ensaio dele sobre erotismo, né, então é muito raro a gente encontrar filmes que exploram o erotismo a partir dessa relação mais próxima com o carnal, com a pulsão de morte. Geralmente, o erotismo, quando ele vem a ser explorado no cinema, ele é explorado de forma muito tímida, higienizada, sem abranger todo o sentido mais básico do que seria o erotismo, né? Assim, pelo menos assim no campo da filosofia, de quem pensa, quem fala sobre erotismo, né? Então, eu acho que o canibalismo no filme, que até poderia ser também poderia ser o vampirismo, né, mas nesse caso é canibalismo, ele não é trabalhado de forma gratuita, né, ele está atrelado ali a uma necessidade do erotismo. E lembro algumas das cenas, né, uma das poucas falas que a Corée diz, né, porque ela tem poucas falas, que é a personagem da Beatriz Dalle, ela fala pro Dr. Léo Semeno que não consegue esperar, porque ela quer morrer, né, ela não consegue esperar. E eu acho muito interessante se a gente pensar que o que ela tá vivendo é esse erotismo que tá o tempo todo em jogo no filme. E ao mesmo tempo muito perturbador, né, assim, porque a gente sente esse desejo, perfeito citar o Bataille, mas a gente sente o quanto é sofrido, assim, né, para os envolvidos, né, lidar com essa pulsão, talvez. E eu adoro também a trilha dos Tindersticks, assim, é muito inusitada num filme, num suspense dessa categoria, né, um horror dessa categoria, porque é comum a gente ter trilhas de suspense, né, que deixam a gente nervoso e tal, mas ela é uma espécie de alívio, assim, é uma trilha romântica mesmo, mas direcionada para esse desejo mesmo, bem inusitado. São as notas de piano, violino, e contrasta com essa tensão toda do tema ali. E a sonoplastia do filme é muito interessante também, né? São muitos barulhos irritantes, repetitivos, assim, tipo, aqueles equipamentos médicos, o tic-tac do relógio. Isso aí sim que tá muito da tensão, do suspense, né? Não na trilha propriamente musical.
Eu gosto muito da cena inicial. A gente sente, na verdade, um beijo que está sendo dado ali numa penumbra, né? Você não vê direito quem são as pessoas que estão se beijando, você quase não enxerga esse beijo, mas há uma relação sensorial que se soma a essa música do Tindersticks, né? Ali, a cena inicial do filme, né? E o filme, ele acaba sendo muito tenso e perturbador, porque você percebe que o Shane, que é o personagem do Vincent Gallo, está passando mal por conter essa pulsão erótica, né? Ele fica ali, você sente que ele não tá bem, né? Ele fica o tempo todo com as mãos no rosto, né? Tendo aqueles flashes do passado. E aí, em paralelo, você vê o que acontece com a Corey, que ela não consegue se conter, né? Nessa pulsão. E todos os riscos que são envolvidos ali, quando ela não contém, né, o que tá dentro dela, né? E já o personagem do Vincent Gallo, não, ele passa mal, porque ele não pode colocar isso pra fora, né? Verdade, durante o filme todo, assim, ele tá num processo ainda, né? Segurando, né? E ela já tá selvagem, assim, já tá incontrolável totalmente. E eu adoro também como o filme é muito silencioso, assim, né? Não tem diálogo à toa ali, em forma alguma, assim, é bem minimalista nessas falas. Não só a Coreia tem poucas falas, mas tudo muito necessário, ele não tem excesso. E também não depende dessa construção narrativa, assim, ele é todo estético mesmo, né? Precisa muito pouco dessa comunicação verbal. E aí a gente fica mais instigado ainda, né? Durante esse percurso, né? Essa história que está sendo mostrada ali, a gente leva um tempo quando assiste a primeira vez para fazer essas conexões entre eles, assim, né? É lento e para mim isso deixa a trama ainda mais interessante. Tipo, por que tá mostrando em paralelo a história desse cara? E ele é meio construído como se fosse um mocinho, né? E aí a gente vai delineando o que ele é e a Coreia ao mesmo tempo, né? A gente vai entendendo aos poucos por que os dois. Eu não sei se chega a construir ele como um mocinho, né? Porque o tempo todo coloca a história dos dois ali em paralelo. Eu acho muito interessante esse movimento da narrativa que a Claire Denis faz, né? Ela constrói esses dois personagens, né, principais. Ela vai criando de maneira diferente os dois, pelo que eles conseguem verbalizar ou não, né? Por exemplo, quanto mais o Shane fala, ele fica mais próximo do que é reconhecível de humano nele. Talvez a sensação que passa é que a gente possa ter mais empatia com relação a ele em relação ao que a Corée faz, né? Porque a Corée, ela fala pouco, né? Ela fala pouco ou ela quase nada fala ao longo de todo o filme, né? Porque eu acho que ela tá ali muito envolvida com os outros de uma forma mais física, né? Talvez mais animalesca, né? Ela até solta uns gritos, assim, quando ela observa. Porque tem muita essa coisa do voyeurismo também no filme, né? Essa observação na janela, essa observação do outro, né? E tem um momento lá que ela solta uns gritos e, enfim, quando ela ataca também ela solta uns gritos, né? Então ela tá num estágio, assim, muito de responder aos instintos, né? De agir conforme a natureza dela e menos com a razão. E o Shane não. Ele verbaliza, né? Ele conversa. Então tem um aspecto aí que é próprio do humano nele, que é usar a verbalização, né? Das coisas. Então eu acho interessante que apesar assim, de o filme ser todo minimalista e ter poucos diálogos, né, mas ainda assim eu acho que ela constrói uma diferença assim, entre esses dois personagens pelo que eles falam e que eles não falam, né? Boa. A Coreia estaria mais próxima a uma monstruosidade, assim, né? Tipo, é uma coisa anômala o processo dela, né? E ele, por isso que eu penso assim que é uma ideia de mocinho, assim, ele delineia o mocinho, porque é um romance bonitinho, recém-casados, aquela coisa, aquela idealização, que as atitudes dele vão desconstruindo, sabe? E é assustador pra gente, a gente vê como, não, ele não tem nada desse bom rapaz que são retratados em filmes normalmente, né? E essa revisão me impressionou, assim, o afeto da Coreia, né, da Beatrice Daly, e o Shane mesmo demonstram pelos parceiros deles, assim, sabe? Eles não se permitem chegar nesse limite desse desejo mesmo e agressividade com eles, com os dois, né? E é um afeto recíproco, assim, é o médico dando banho nela e tal, é muito bela aquela cena. E a June também vai percebendo que tem uma coisa errada com ele, mas acho que ela também tá longe de entender, assim, do que ele é capaz, né? Eu acho que em determinado momento ela até vê uma gota de sangue que escorre no chuveiro, assim, uma cena muito linda. Então, assim, ele não tá limpo. A gente vê que o lábio dela tá machucado, ela tem marca de mordida, né, no punho e tudo. Mas mesmo assim ela insiste, ela abraça ele, assim. Então esse afeto no filme eu acho bem construído também. E eu falei mocinho porque é aquilo. A gente não pensa que ele vai bulinar senhoras no metrô, sabe?
que ele vai ser capaz da atrocidade, que é aquela cena final, assim, eu acho muito surpreendente o caminho que ele percorre no filme. Tem várias leituras, né, desse filme. Eu cheguei a ler algumas leituras, né, que dizem que o personagem do Shane é construído como se fosse um abusador, né, tipo um cara que mantém uma relação abusiva com a sua própria companheira, né, porque ele fica o tempo todo dizendo que não vai causar mal pra ela, mas a gente vê ali que ela tem várias marcas, né, assim, mesmo assim a June, ela tem várias marcas de lesões, né, provavelmente dessa relação com o Shane, mas isso não é dito muito claramente, né, a gente vê isso nas marcas, mas também o filme ele não explica o que de fato aconteceu com ela, ou como se deu essa relação até chegar ali na lua de mel, né. Sim. E aí eu também percebo esses momentos afetuosos, né, e eu acho que isso tá no filme, bom, aí é isso, né, a Denis, ela nunca explica tudo, né, assim, com muita certeza, né, ela deixa umas dubiedades e as interpretações elas podem ser várias, né? Mas eu sinto que essas relações afetuosas, elas estão no filme porque eu acho que ela tenta fugir do estereótipo do que seria considerado monstruoso em personagens que vivem essa condição, né? Que eles não querem, enfim, né? É um erotismo muito intenso, né? Que tem a ver com o canibalismo e eles não, enfim, né? Precisam dar vazão a isso de alguma forma, né? E aí tem uma cena que dá a entender que o Shane, ele é um cientista, né? Que recebeu várias ofertas de empresas e ele conseguiu ser contratado por um laboratório grande, né, e fez experimentos com humanos em busca de lucro, né, acho que tem uma cena específica que ele tá conversando com outra cientista e essa cientista questiona, mas é tudo lucro, né, e aí ele, enfim, né, aí ele tem até, ele não consegue muito responder ali, né, mas dá a entender que ele fez experimentos, né, com seres humanos a partir de, enfim, né, várias descobertas científicas junto com o Léo Semenow, e aí não sei, pode ser que essa condição que ele tenha e a Corée seja fruto de uma pesquisa científica que deu muito errado, né? Sim, dá a entender que pode ser isso também, né? E o Léo Semenow, ele tá pesquisando uma forma de aplicar os estudos de farmacologia dele à neurociência, né? Pra ajudar a Corée. Né? E tem um momento que fica claro que a Corée tá com alguma doença, né? Que ela tá doente. Então, assim, abre pra várias interpretações o filme. E parece que o Shane também tá atrás dessa cura, né, assim, por ele ligar tantas vezes, ele ficar atrás de talvez reparar uma coisa que ele tenha feito pra também se beneficiar, assim, né, porque ele tá muito doente, assim. E o filme trata esse canibalismo mesmo, eu vejo, como doença a ser medicada, né. A Corée não quer tomar remédio, assim, o marido tenta, mas ela joga fora, ela já tá total no último nível da coisa, assim. Mas o Shane ainda busca se tratar a princípio, né? Ele não desistiu do controle a princípio. E é uma coisa... Faz sentido isso do experimento, porque não é uma coisa entendida e assimilada pela ciência, isso é outra coisa que se aproxima do horror, né? Não entender exatamente o que está acontecendo, que doença é essa, uma doença que não parece ser humana, né? Que é bem subversiva até o processo. E é um tema espinhoso, assim, parece que as pessoas evitam na academia, né, na ciência, e vai ficando intratável. Então, vai continuar sem resposta, né? E isso é um pouco... aproxima o filme pra mim do Em Minha Pele, da Marine Levan, que é outro programa nosso, especial Dia das Bruxas. Mas no caso da personagem do Em Minha Pele, é uma relação dela com ela mesma, assim, né? Que não ultrapassa o próprio corpo. Ela não precisa atacar pra se satisfazer, né? Então, nesse caso do filme, esse desejo deles não é afetuoso com o outro, né? É fatal, assim. Pois é. E tem uma cena no filme que o Shane faz uma pesquisa sobre o Léo Semenow, que é esse cientista médico, né, que tá ali, que é o cônjuge da Corée. E aí ele descobre que o Léo faz várias pesquisas farmacológicas e botânicas para doenças mentais e nervosas, né, que envolvem sofrimento e problemas de libido. Bom, aí dá a entender que ele realmente tá ali buscando uma alternativa para, enfim, pra cura da Corée, né, e me parece que o Shane também tá buscando muito se encontrar com o Léo por conta dessa pesquisa, né? E aí eu acho que... Inclusive o Léo, ele pede pro dono do laboratório mais 6 meses para continuar a pesquisa, né? Que tem a ver com encontrar essa solução para a doença da Corée. E talvez a busca do Shane tenha a ver com essa pesquisa, né? E eu tive a impressão de que tanto a Corée quanto o Shane são movidos por esse impulso de erotismo associado ao canibalismo que foi descadeado por esse experimento científico que deu errado, né? E eu acho que o filme, ele dá algumas pistas sobre
sobre isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ele abre também perspectivas e você pode ter também outras interpretações sobre o que está acontecendo, né? Porque, na verdade, assim, a Denis ela é uma cineasta incrível justamente por isso, né? Porque ela nunca dá as coisas, assim, de uma forma muito clara, né? Você vai ter que se envolver mais, assim, com a forma como os personagens agem e o que isso impacta na relação com as outras pessoas do que necessariamente você entender por que eles estão assim, né? O que levou eles a ficarem assim. Sim, é grande parte do mistério. Não ter essa explicação é maravilhoso, assim, não ter essa certeza, né? Eu adoro o quanto o filme é contemplativo, assim, fico babando na estética dele, né? Aquele lenço verde da June voando, assim. E os bichinhos que aparecem, né? Tem uma hora que tem tipo um táxi, assim, que o Shane tá, e aí tem um cachorro na frente tomando vento. É muito inesperado. Você acha que ganhou o selo Faustina? Pois é, tá aí uma questão, porque só aparecem os animais. Eu daria, assim, apesar deles não terem nome, assim, não ser uma coisa tipo, esse cachorro, e aí desenvolver o cachorro. É uma presença muito interessante, né? De cães no filme, cachorrinhos fofinhos. Sim. E aquele quadro, né, que a Coré pinta com sangue, meu Deus, que coisa mais linda, sabe? É quase uma performance aquilo, né? É uma doença performática, né? Tá criando arte ali, com o sangue. E tem uma cena também que o Shane brinca de imitar um monstro, assim. Isso que a gente discutiu sobre se aproximar do monstruoso, mas também se afastar em outros níveis, né? E aquele cachorrinho que ele compra, né? Ou adota, parece também que é muito inesperado, em contraste com toda essa agressividade do personagem e abuso, né? Então é tudo muito equilibrado, né? A Denis acaba de filmar aquela cena infernal, assim, tudo pegando fogo. Ai, filhotinho fofo, brincando e tal. Então, acho maravilhoso esse equilíbrio delicado que ela faz. Sim, sim. Esse contraste com os animais, né? E os animais, eles são fofos, mas eles têm a sua... Eles agem de acordo com a sua natureza também, né? Então é interessante esse contraste, tipo, trazer esse elemento também pra dentro do filme, né? E eu gosto muito dessa atmosfera mais soft, né? Pra um filme de terror. Que acho que tem muito a ver com o olhar da Claire Denis como diretora, né? Eu acho que é um filme de terror que tem uma espécie de calmaria, sabe? Os acontecimentos mais cruéis, eles acontecem muitas vezes fora de campo, né? Aquele primeiro ataque ao caminhoneiro, ali no início, que a Corey faz, assim, você vê só ela olhando pra ele, depois o campo, tem um plano que mostra só o campo, né, ali, e aí você não vê o que acontece, né? Ou mesmo quando você vê os flashes de uma mulher ensanguentada pela lembrança do Shane, né? Ainda assim, a construção, apesar de ter muito sangue, ainda assim é muito soft, né? Então, acho que é um filme de horror bem diferente. Ele vai te envolvendo aos poucos nesse mistério, né? Ele não quer te chocar de imediato, embora tenha umas cenas bem chocantes, né? Eu acho que essa cena, inclusive da pintura que você fala, eu acho que é uma cena que é construída de uma forma bem chocante, né? E os personagens, eles não são totalmente bons nem totalmente maus, né? Então, por exemplo, a gente percebe que o Shane, ele tá ali lutando com seus impulsos, né? E ele parece muito consciente do que tá acontecendo dentro dele, né? E tem uma cena maravilhosa que ele tá ali deitado na cama, observando a June dormindo, e ele sussurra: "Eu nunca faria mal a você", né? Enfim, aí é uma cena que também entra dentro desses questionamentos que poderia ser considerado um perfil de um homem abusador, né? Que diz que nunca faria mal a você, mas ao mesmo tempo você vê que tem alguma coisa ali, um descompasso na relação entre eles, né? E é difícil ver, é muito difícil ver, né? Mas é isso, né? Tem essa vontade que, ao mesmo tempo, é um impulso que ele tem ali, que pode ser uma doença a partir de um experimento científico que deu errado, né? E que ele não consegue controlar, né? Eu acho que tá para além da questão de ser um abusador ou não, né? Eu acho, enfim, mas é muito complexo, assim, é um filme muito complexo. Eu acho apressado, sabe? Classificar o personagem do Shane como se fosse essa figura que poderia ser isso, né? Mas é isso, né? A June, ela tá cheia de marcas e a gente fica nessa relação muito dúbia, né? Assim, tentando entender o que é isso, né? Total, ele fala que não quer fazer mal, mas ele já está fazendo, assim, né? Tipo, ela tá sofrendo muito também com esse mistério, porque eu acho que ela é a que menos entende o que tá acontecendo, assim. Ele fecha a porta, né? Ele some e ela fica chorando, preocupada. Então até esse abuso emocional mesmo, assim, né? Esse que não intencional, apesar do afeto que a gente sabe que ele tem por ela, realmente eu concordo que é
que é abusivo em vários níveis, assim. E muito desse jogo de aparência também. E a June tá em busca de entender mais. Ela visita uma jovem senhora que eu acredito que seja a mãe do Chen, também não fica totalmente claro. Ela tem um sotaque, assim, no filme, né? E aí essa senhora pergunta, olhando uma foto antiga do Shane, tipo assim, hoje ele mudou muito. E a June mesmo fala, eu não sei. Então é difícil pra ela, assim, ela conhecer. Eu acho que isso é em toda relação, assim, a gente fala, eu conheço aquela pessoa, sabe? Saber o que esperar de uma pessoa, sabe? Eu acho que isso é uma ilusão, assim. Dependente do tempo de convívio, né? Porque as pessoas mudam e reagem em diferentes circunstâncias, então ela não conhece o próprio marido, né? E ela tá confusa com o que esteja acontecendo com ele. Ele pode ser capaz de coisas absurdas que ela nunca vai fazer ideia. E talvez confiar nessa superfície de alguém, né? Até que ponto que isso é suficiente para construir um casamento, por exemplo. Porque o que a gente tem é isso, assim, é uma aparência e é confiar nisso, é confiar até onde você pode ir, porque a gente nunca vai saber tudo sobre alguém. Sim, é uma ótima reflexão. E eu acho que é uma reflexão que tem mais a ver com a relação entre o Shane e a June, né? Porque a June, ela parece desconhecer o que tá acontecendo com o Shane, né? Acho que ela não entende muito bem, eu acho que ela não sabe totalmente o que é o passado dele, mas o Léo, por exemplo, né? Aí a relação do Léo com a Corée, o Léo sabe exatamente sobre os desejos da Corée. Até porque ele tá ali observando cientificamente o que a Corée faz pra também poder ajudá-la, né? Então ele vai lá onde aconteceu os ataques, ele vai e encobre esses corpos, então ele sabe exatamente quais são os caminhos, quais são os percursos nessa relação que a Corée tem dos ataques, né, a esses vários homens, né. Ele sabe onde vai encontrar a próxima vítima da Corée, e ele sabe o que precisa fazer, ele sabe que em algum momento ele vai precisar trancar a Corée porque ela não vai conseguir conter o impulso dela. Então, assim, a relação entre o Léo e a Corée me parece que é uma relação em que ele sabe muito, né, o que está acontecendo e não existe essa desigualdade, né. É como se ela fosse um objeto de estudo, né, dele, assim, também. Porque ele foca em curá-la e tudo, e ainda assim ele sai e tranca e ele ainda encontra a casa naquele estado, né. Então, assim, ele sabe mais o mapa dela, né, ele sabe mais os limites que ela vai, assim, é mais profundo no caso dos dois, né. E a June desconhece totalmente, né, ela fica ali muito fragilizada nessa relação, né. Sim. E sente medo também, né? Porque aquela cena da banheira ali, ela sentiu medo, né? Ele pergunta pra ela se ela sentiu medo, mas ela desconversa. Mas aí fica muito claro ali que essa relação é bem diferente, né? A relação da June com o Shane é bem diferente da relação do Léo com a Corée. Total. E assim, essa agonia que ele sente, né, assim, é muito bem filmado, tudo é muito bem filmado, mas são muitos closes nos olhares, né, do Shane, principalmente, e ele olhando para aquela camareira, né, os fragmentos da pele da June e tal, a gente meio que transpassa pra gente o que ele tá visualizando, né, e a agonia dele nesses closes. E a camareira também, ela cai num campo de fetiche clichê, não acho que Denis usa de uma forma clichê, mas o fetiche por camareira é algo bem clichê, né? Assim, a questão do uniforme. E mesmo as cenas mais pesadas, assim, muito intensas e mais gráficas, são muito bem filmadas, assim, né? O sexo do filme mesmo é muito close na mão, sabe? No pelo, no corpo, assim, é muito bonito. E é um filme que, por mais que seja difícil assistir, né? Principalmente a cena final, que é muito perturbadora, né? Assim, aquele grito, assim, ele dói mesmo na gente, assim, é horrível. Mas eu acredito que o filme não podia se isentar de levar esse personagem do Shane até as últimas consequências e mostrar o que ele é capaz, sabe? Então eu acho muito corajoso e importante. É uma perturbação necessária que a arte faz, né? Que uma arte revolucionária faz na gente, assim, ela tira a gente de um lugar de conforto mesmo. E eu concordo que essa cena final é bem desconfortável por tudo isso que você falou, só que ela não pode, enfim, né, a gente não consegue, se a gente for analisar o filme como um todo, né, ela não tá isolada do resto do filme, né, eu acho que a Denis, ela aborda essa sexualidade que é predatória, tanto por parte do observador masculino, que aí é representado pelo Shane, né, como você descreveu agora, que tem essa coisa do fetiche, da camareira, de olhar pras pernas,
pernas, né? Olhar para esses detalhes. Tem uma coisa assim, concordo com você que tem um uso aí de fetiche, né? Essa coisa da observação. Meio gaze também, né? Tem uma coisa aí. Mas, ao mesmo tempo, ela constrói ao longo do filme também como é que é essa sexualidade da predadora feminina, né? Que é a Corée. Uhum. Eu acho curioso que pelo fato de nós sermos mulheres, é claro que a gente vai sentir realmente indignação ao ver essa cena única do Chane atacando a camareira, né? Mas eu acho que ao longo do filme a gente vê também a Corée devorando pelo menos 3 ou 4 homens, né? Assim. Sim. E o que a gente aplaude de pé aquelas, né? Então, ela ataca muito mais homens, são muito mais vítimas. Sim. E o Chane fica o tempo todo se segurando até chegar aquele final ali. E é uma mulher. Sim. Aí eu fico assim pensando, né? Eu acho que me parece que ela dá uma equilibrada, né? Só que pra nós mulheres acaba sendo muito chocante quando você vê o Chane ali naquela cena que é terrível, né? É claro que vai nos afetar mais, né? Exatamente. Mas eu acho que é isso. Acho que o filme, ele é desconfortável em muitos níveis, né? Eu acho que ele é desconfortável tanto com o que acontece com o Chane quanto com o que acontece com a Corée, né? Total. Maravilhoso. Acho que é um desconforto muito importante nesse caso. Pois é. A arte tá aí pra isso. Então é isso, comentamos, finalmente. Comentem também nossos comentários, o que vocês acham do filme. Vamos continuar com essa conversa virtualmente. Então, é isso. O Desejo e Obsessão é um filme maravilhoso dentro da filmografia da Denis e recomendo demais que ele seja assistido agora nesse mês do Dia das Bruxas, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Acho que é um filme de horror, mas ele é um filme de horror que não é convencional e, ao mesmo tempo, ele é isso. Ele é soft, mas ele tem cenas muito perturbadoras, então eu acho que é uma ótima indicação. Isso. Siga o Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd. Feito por Elas. Avalie no iTunes ou no aplicativo da sua preferência. E todas as referências que a gente falou ao longo do programa estão com links no post. Além do site do feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas de podcasts. E a gente também está no YouTube. Você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet para conversar sobre qualquer coisa e não só sobre cinema. Você também pode mandar comentários pelo nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br, no nosso site feitoporelas.com.br também. E o nosso próximo programa, também nessa temática do Dia das Bruxas, será sobre o lançamento de terror Morte, 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 da diretora Halina Reine. Não sei se falei o nome dela correto. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e até o próximo programa. Beijo grande, tchau! A pesquisa, pauta e roteiro são de Camila Vieira e Stefania Amaral. Produção é da Isabel Wittmann. Edição, Domênica Mendes. Arte da capa, Isabel Wittmann. A vinheta de abertura é composta pelo Felipe Aires. E a locução da vinheta da Débora Garcia.